Olá galera, continuando aqui com o vídeo sobre os mitos relacionados a pesquisas com animais. A ciência é sempre altruísta, neutra e responsável e só faz o bem. É um absurdo falar de interesses privados na pesquisa científica e de fazer o mal usando a ciência. Essa crença é uma herança do positivismo, que é aquela corrente filosófica científica fundada por Auguste Comte no século XIX, que até hoje influencia pesadamente a maioria dos profissionais das ciências naturais, que, entre outras coisas, defendidas pelo positivismo, ou nascidas da influência da ideologia positivista de Comte, estão o objetivismo, a crença na neutralidade ideológica e até mesmo ética da pesquisa científica. De modo que fica parecendo que as pesquisas científicas não vêm justificadas por um contexto sociocultural e político, que a subjetividade nelas é realmente zero, que ciência e ideologia não se misturam, que as próprias ciências naturais nunca alicerçam ideologias como o antropocentrismo, o progresso econômico destruidor de ecossistemas, o industrialismo e até mesmo o racismo do século XIX, entre tantas outras. Daí vem a crença de que a ciência é ao mesmo tempo neutra e 100% do bem, incapaz de fazer o mal, e que a nêmese benigna e heróica do evil, do constante e invariável mal, que seria a religião para algumas pessoas, para muitos antiteístas, neo-ateus por aí. Em outras palavras, acreditam que a ciência é santa, e a perfeita contraparte benigna da maligna religião. Nesse caso, a religião generalizada mesmo, desde os animismos tribais, os novos movimentos religiosos, até as religiões mais tradicionalistas e conservadoras, tipo o pentecostalismo e o catolicismo, realmente totalmente fiel ao que o Vaticano diz. Mas a gente vê que não tem nada mesmo nas ciências naturais que impeça que elas sejam usadas para propósitos nada altruístas e benéficos. Os maiores exemplos disso, como eu falei, eu citei alguns, são o racismo do século XIX, a eugenia humana e não humana, o darwinismo social de Spencer, que tratava a sociologia e seus estudos como uma mera extensão das ciências biológicas, a invenção da bomba atômica, o uso da física e da química pela engenharia bélica, militar e armamentista, as pesquisas forçadas com seres humanos feitas no regime nazista em alguns lugares de outros países, como Tuskegee, nos Estados Unidos, o apoio dado desde Bacon e Descartes ao antropocentrismo, que fundamenta ideologicamente a destruição ambiental, exploração de animais como se fossem objetos cuja dor seria uma mera reação automática a estímulos, e por aí vai. E hoje é uma das realizações antiéticas contemporâneas das ciências naturais, justamente essa, que é fundamental, o cometimento de violência explícita ou sutil contra os animais não humanos, perante justificativas de caráter antropocêntrico, legitimando que outros animais sejam inferiorizados, torturados e mortos para que os interesses do ser humano prevaleçam. Aí muitas vezes isso se apoia na crença positivista e bacon cartesiana de que a ciência não tem necessidade de prestar contas em termos de relações éticas entre os seres humanos e a natureza não humana. Ou seja, as pesquisas de animais demonstram que as ciências naturais não são santas, não são a prova de serem usados para o mal, para a destruição, para a desgraça do outro, que também são sujeitas a isso. E além disso, tem as questões dos interesses privados, que eu já falei na resposta ao mito anterior, na primeira parte desse vídeo, como a obtenção de bolsas do governo e o favorecimento de interesses escusos da indústria farmacêutica, com ganho de dinheiro dessa indústria pelo pesquisador. E nada mesmo nas ciências naturais impede que interesses privados sejam buscados através daquilo que deveria atender interesses públicos. Vocês, viviseccionistas, querem retroceder a ciência. Na verdade, é muito pelo contrário, porque a reivindicação do abolicionismo é justamente para que sejam desenvolvidos um ou mais modelos de pesquisa que, além de não usar animais, tenham chances de falha menores do que o modelo animal. E não existem apenas críticas ético-filosóficas às pesquisas animais, também existem críticas técnicas de ineficiência, alta permissividade a falhas posteriores, porque é o caso de muitos remédios que acabam recolhidos das farmácias por efeitos colaterais pesados em um determinado número estatisticamente notável de pessoas que os consumiram,
E além disso, são muito poucas as substâncias de efeito terapêutico que passam pelos ensaios pré-clínicos, que é essa etapa em que os testes de animais são feitos, e também dão certo nos ensaios clínicos feitos humanos voluntários. É um número bem reduzido, bem diminuto. Porque, segundo muitos alegam, uma informação que eu ainda não consegui confirmar, somente 6% dos medicamentos dão certo nos ensaios pré-clínicos e são levados aos testes clínicos. Aí, se esse número for verdade mesmo, a gente pode perceber por dedução que isso aqui é apenas uma fração pequena desses 6% dá certo nos testes em humanos voluntários, é liberada para comercialização das farmácias. É um número muito, muito baixo mesmo, que mostra que as chances de falha das pesquisas em animais são enormes, além de representar escravidão e morte para um número enorme de cobaias que acabam, dependendo do ponto de vista, morrendo em vão por causa de um remédio que não deu certo. E ao contrário do que muitos alegam, existe sim trabalho em andamento, muito trabalho por aí, com o intuito de criar modelos éticos e tecnicamente superiores de pesquisa biológica, experimental, como o link mostra aqui na descrição. Por que você não se oferece como cobaia então, já que é contra testes de animais? Aí eu pergunto algumas coisinhas para quem afirma isso. Primeiro, você se ofereceria para trabalhar numa indústria da China, submetidos a condições terríveis de trabalho e privado de direitos políticos e trabalhistas, para ter o direito de criticar a opressão capitalista e governamental contra os chineses? Você se submeteria a trabalho escravo em alguma fazenda brasileira para ser contra a escravidão moderna, que é ilegal? Você se mudaria para a favela só para ganhar o direito de denunciar a violência policial contra moradores de comunidades pobres? Lutar contra a experimentação animal é misantropia. Essa afirmação é uma falácia do espantalho, porque imputa ao lado criticado uma fraqueza ou característica criticável que não existe ali. Porque lutar contra as pesquisas animais significa, além de libertar os animais não humanos do jugo dos laboratórios, também implica libertar os humanos da dependência constrangedora da escravidão de outros. É justamente poder dizer nós e eles, nunca mais ou nós ou eles. Ou melhor, é dizer simplesmente nós, englobando nós humanos e eles os não humanos, reconhecendo esses últimos, os eles, os não humanos, como parte de nós. Também é reivindicar uma realidade em que mais vidas humanas sejam salvas e doenças sejam curadas, com mais medicamentos eficientes e com menor chance de efeitos colaterais. Vale dizer também que essa luta contra as pesquisas em animais acontece fundida com a luta contra os interesses puros das indústrias farmacêuticas, de submeter as pessoas portadoras de certas doenças a tratamentos perpétuos e boicotar a cura de muitas delas. Tudo para que continuem ganhando dinheiro e também contra o desinteresse hegemônico em promover a medicina preventiva que evite que mais e mais pessoas adoeçam e tenham que tomar remédios. A libertação animal não é uma causa unidimensional, desconectada de outras. Também vem fielmente acompanhada pelas lutas pela libertação humana e pela libertação da terra, da exploração ambiental que o capitalismo promove. E, aliás, vem acompanhada também pelas lutas contra o próprio capitalismo, contra todas as hierarquias morais, políticas e sociais que penalizam os seres humanos e não humanos. Por isso a causa animal é tudo menos misantrópica, permissiva à miséria humana. Porque não lutam pelas crianças famintas, contra a miséria de quem vive nas ruas, contra a corrupção na política, etc. E essa afirmação, para lá de tradicional já, é uma falácia de falsa dicotomia, que é algo curioso sobre ela, que tanto muitos abolicionistas são multiativistas, até para a libertação animal ser uma causa essencialmente ligada a lutas pela libertação humana e ambiental, como quase todos que usam essa falácia não fazem nada, nem pelas crianças famintas, nem pela honestidade na política, nem pelos animais não humanos, nada por ninguém. Só falam isso na tentativa de inferiorizar e desqualificar a luta dos abolicionistas. Não é culpa do abolicionismo animal se essas pessoas que nos repetem essas falácias são ou parecem ser incapazes de pensar em vários problemas de caráter ético e sociopolítico ao mesmo tempo. O vídeo continua na próxima parte, que é a terceira e última. Vamos lá?